né? O orientador, Vicente da Silva, sou eu, e o orientador, Carlos Henrique Sobchak, que é professor no Departamento de Geografia. A banca é constituída pelo professor convidado, né, Mário Borg, da Universidade de Alcalá de Henares, a professora Adriane Caetano Goraieb, da Federal do Ceará, o professor Daniel Borini Alves, que é doutor e atualmente está fazendo pós-doutorado na Unesp, em Rio Claro, e o professor doutor Lúcio Correia Miranda, da Universidade Federal do Pará. Então, o Orlando tem de 30 a 40 minutos para apresentar e depois a banca tem, infelizmente, vocês vão ter um tempo determinado de 20 minutos cada um, em função do próprio sistema da defesa aqui. Então, passo a palavra ao professor Orlando. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos membros da banca. Meu nome é Orlando Inácio Jalani. Eu sou natural de Maputo, Moçambique. Sou funcionário do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, no Laboratório de Geoprocessamento e Análise de Dados. E nos últimos 5, 6 anos, tenho vindo trabalhar com a FAO no quesito do carbono e de um projeto particular que correu na nossa instituição, mas ligado à captura do carbono nas florestas, na biomassa. Então, nesse processo de trabalho com a FAO, vemos trabalhando a captura do carbono nos solos. É daí que vem a curiosidade e a vontade de fazer uma dissertação relacionada com a temática do carbono. É um assunto que tem vindo nos últimos 10, 15 anos, e tem tido muito foco, e ele tem levantado muita discussão e muito debate. Apesar de ser ainda muito novo na discussão dela na academia, mas já tem muita coisa produzida em relação à produção de carbono nos solos. E vou começar a minha apresentação dando... Não sei, os slides, em alguns momentos, nos testes que eu fiz, eles demoram a chegar, decorrente da qualidade da internet, às vezes. Eu não sei se conseguem ver o slide que eu coloquei agora. Tá ok. Tá ok. Não, eu começo a apresentação dando a contextualização geográfica de Moçambique. Para quem não conhece Moçambique, Moçambique é o país da costa oriental da África. Ela é composta por... tem como fronteiras 6 países ao seu redor, todos eles de língua inglesa, são anglófonos, que ao norte é a República da Tanzânia, e a este temos a Zâmbia, Malawi, Zimbábue, e mais a sul, a Suazilândia, o atual é o Reino de Eswatini, mudou de nome recentemente, e a República da África do Sul. E localizando precisamente a nossa área de interesse, a nossa área de estudo, a bacia hidrográfica do Rio Imbeluze fica localizado no extremo sul de Moçambique, na província de Maputo, entre a Suazilândia. Ela nasce na Suazilândia e vem desaguar em Moçambique. A grande parte dela corre do lado da Suazilândia e tem a pequena parte dela em Moçambique. E o nosso estudo vai se precisamente só se focar com a parte moçambicana da bacia, que é o curso baixo da bacia do Rio Imbeluze. Eu começo por falar das questões norteadoras da pesquisa. Aquilo que levantou o questionamento por que ir na pesquisa do carbono. Como é que as formas de uso e ocupação desenvolvidas sem levar em conta as potencialidades e as limitantes atuam na dinâmica do carbono no solo? E qual é o estado dos estoques de carbono nos diferentes tipos de solo? E em que condições essas unidades geoambientais se encontram? E qual a concentração atual
do solo, do carbono no solo e os seus elementos, e como um dos elementos de planejamento territorial na bacia. O objetivo da pesquisa, o objetivo geral é modelar os estoques de carbono no solo na profundidade de 0 aos 30 centímetros. Foi considerado essa profundidade porque ela é a profundidade das interações básicas dos seres humanos, é onde o ser humano exerce maior pressão sobre a superfície da Terra. Então, como trata-se de uma tentativa de enquadrar a pesquisa do carbono na área agrária, e a agricultura ela se preocupa mais com a parte superficial, dos 0 aos 30, independente, mais para 1 metro no máximo, se forem fruteiras, mas no nosso caso, simplesmente vamos nos inteirar nos 30 centímetros, que é a escala, é a parte superficial do que nos interessou muito. Então, o modelar os estoques de carbono do solo na profundidade de 0 a 30 em escala regional, usando variáveis naturais, climáticas, topográficas, vegetação e fatores humanos e econômicos, estabelecendo uma linha de base que possa ser usado como indicador capaz de subsidiar o planejamento regional e ambiente em diferentes tipos de paisagem na bacia hidrográfica do Rio Meluci. Os específicos foi identificar as formas de uso e cobertura das terras atuais, mapear e caracterizar as unidades geoecológicas, analisando as suas potencialidades e fragilidades, interpretar as relações dos domínios paisagísticos com a dinâmica do carbono e avaliar os impactos de forma de uso do solo na dinâmica do carbono e, por fim, propor medidas de planejamento do uso do solo na bacia do Rio Meluci. E para conseguir atingir esse propósito, vou me apoiar no meu referencial teórico básico escolhido, que foi a teoria geral do ecossistema, a análise integrada, a ecodinâmica da paisagem, os indicadores de mudanças ambientais, geotecnologias aplicadas ao planejamento e gestão ambiental, e o ciclo do carbono e o uso da terra, e as relações e técnicas de mapeamento, usando as técnicas de mapeamento do carbono do solo, que é mapeamento digital do solo. Os procedimentos para atingir os objetivos pretendidos foram divididos em 6 fases: a organização e inventário, a organização e inventário, banco de dados primários e secundários, que esse também é uma organização, mas ela já evoluía para o segundo estágio, aquisição e processamento de imagens de satélite, análise e classificação de imagens, mapeamento integrado, propriamente dito, e a fase da validação e análise dos resultados. E acabei trazendo essa figura só para contextualizar o que seria o mapeamento integrado que se encontra dentro dos procedimentos metodológicos. Ela basicamente vai basear-se numa técnica de mapeamento digital, que é conhecida como floresta aleatória, ou random forest. Ela olha para as variáveis e as analisa em forma de árvore, vai criando galhos, é por isso que ela é conhecida como floresta aleatória. Então, o mapeamento integrado vai se basear nisso, vai pegar todas as variáveis que foram criadas para suportar a pesquisa, os solos, a geologia, e faz toda a integração e análise para nos dar o propósito da pesquisa. Esse é o procedimento metodológico, mostra melhor, mais ou menos, o que foi feito dentro de cada daquelas 6 linhas dos procedimentos apresentados anteriormente. Como a maior parte da pesquisa está sendo feita no Brasil, achamos por bem colocar uma caracterização genérica da situação atual de Moçambique, da situação
pré-colonial, colonial e pós-independência de Moçambique. Mas ele simplesmente é para suportar o entender da evolução do próprio país e da dinâmica natural do próprio país. E a outra coisa que achamos por bem trazer foi a caracterização do contexto físico natural, que também apoia o entendimento da formação da bacia do Rio Umbeluza, em termos geológicos, onde é que ela se insere e tudo, e o domínio paisagístico gerado em Moçambique dentro do trabalho. E trouxemos como base para indicar a questão da caracterização geográfica de Moçambique as principais bacias. Como o trabalho se insere numa bacia, então achamos pertinente que trouxéssemos as principais bacias hidrográficas do país. A sua hierarquização, quais são as mais importantes e qual é o papel que cada uma delas tem. No caso particular de Moçambique, sendo o país do ajusante, ele é atravessado por vários rios, mas simplesmente tem quatro bacias são consideradas as principais de Moçambique. A bacia do Rovuma, que é a bacia atual, é o atual lugar onde está-se a fazer as pesquisas dos hidrocarbonetos em Moçambique. E ela também separa Moçambique da República da Tanzânia. E a bacia do Rio Zambeze, no centro de Moçambique, que entra pela província de Tete, entre Zimbábue e a Zâmbia, que é a segunda maior bacia da África. Ela é partilhada por 4 países, e aqui apresenta a maior área drenada de todo Moçambique. E a terceira bacia é a bacia do Rio Limpopo, mais a sul de Moçambique. A bacia do Rio Save, me desculpe, a bacia do Rio Save, que em termos da área drenada, ela tem uma pequena área drenada e a sua capacidade de vazão não é tão grande considerado a bacia do Zambeze e do Limpopo, por exemplo, mas ela tem a questão geopolítica, porque ela divide as regiões sul de Moçambique e centro de Moçambique. Aliás, esqueci de referenciar que o país é dividido em 3 regiões, região sul, centro e norte do país, e formado por 11 províncias. E a última bacia é a bacia do Rio Limpopo, que é a bacia estratégica, onde se localizam os melhores sistemas de regadio do país, a regadio do Choco e a regadio do Baixo Limpopo, na província de Gambas e na província de Gaza. E como estamos a tratar de questões relacionadas com uma bacia hidrográfica, e a bacia hidrográfica ela não se limita simplesmente por questões políticos de divisão administrativa, ela extravasa as áreas administrativas. Não achamos que era oportuno trazer a localização da bacia hidrográfica do Rio Umbeluza e as áreas que ela drena administrativamente, das áreas administrativas. Eu tenho em verde o distrito da Namacha, que é a área é a maior área contribuída da bacia. Tenho em roxo o distrito de Boane, e no meio amarelado, não sei se é amarelo, posso chamar assim, é o distrito da Moamba, com a menor área drenada pela bacia. E ainda falando das questões dos aspectos regionais da bacia, a área criação aqui também colocamos as questões populacionais, mas eu não vou tratar muito delas aqui, porque iam me roubar um pouco de tempo. A questão populacional, como é que está organizada a população em cada um dos distritos, qual é a dinâmica da vida econômica dos distritos drenados pela bacia, como é que os povos nesses distritos sobrevivem, sendo que na maior parte delas são distritos agrários. Em grande parte dela a população vive da agricultura e do pequeno comércio, na maior parte das vezes, do comércio informal. E saltando das questões gerais, vou entrar nas questões específicas relacionadas com os aspectos físicos naturais da própria bacia. E
pego aqui a questão da geologia da bacia do Rio Umbeluze. Ela é formada por uma geologia do pré-Carô, ela não tem geologia antes do Carô, é depois do Carô, não. E ela basicamente é dominada pelo Carô superior. Ele foi dividido em várias subunidades: o Carô superior de Movendo, o Carô superior do Umbeluze, Carô superior de Roças Intrusivas, todas elas localizadas na parte, se nós começamos olhando para a nossa tela da esquerda para a direita, que seria 10 proas, toda essa parte, antes de encontrar a parte do rebaixamento, é todo geologia do Carô, pré-Carô, de rochas intrusivas e extrusivas, encontrados dentro da bacia. É o que forma a grande parte da bacia, grande parte dela faz parte dessa unidade do Carô, que é caracterizado por ocorrência de rochas intrusivas e extrusivas do tipo basálticos e riolíticos. Os aspectos, ainda nos aspectos físicos naturais, já que vamos falar da geomorfologia em termos geomorfológicos, a bacia ela se organiza em 3 níveis, em forma de escadaria. Ela começa no topo, na entrada do distrito da Namaacha, juntamente com a fronteira com o reino de Eswatini, que é a parte este que nós vimos, e que é a parte mais alta, que é formada pelos complexos dos Dibombos, e a parte intermédia, à medida que nós vamos descendo para o sul, para a costa, que é a parte do Movene, do Bonhane. Ela forma a parte intermédia, que são, antes do Bonhane já baixa um pouco, mas a parte do Mafiane, posto administrativo do Mafiane, que ainda se encontra dentro do distrito da Namaacha, onde encontramos os planatos médios e adjacentes e as terras altas da Serra da Namaacha, geralmente com altitudes não superiores a 400 metros. E, por fim, ela é formada pelas planícies que encontramos aqui, são as partes mais baixas, já junto ao estuário do Espírito Santo, à medida que nós nos deslocamos de Bonhane para o estuário do Espírito Santo. Todas elas são rebaixadas, com as cotas inferiores a 100 metros, não ultrapassam os 100 metros, e forma normalmente valos planos, ligeiros, com altitudes não superiores a 100 metros. E essa seria a representação da questão geomorfológica, em termos ipsométrico. Começamos da parte mais alta aqui na costa este, no interior do continente, justamente no distrito de Namaacha, e vamos descendo à medida que nós vamos nos deslocando para a costa. Aí vai baixando a altitude até atingir os níveis mais baixos, quase zero metros em relação aos níveis médios do mar. Isso nós podemos ver agora aqui no perfil longitudinal, que representa as altitudes da bacia. Se nós olharmos aqui no U1, da parte mais alta, que é onde nós encontramos o Monte Impunduí, que é o mais alto da região sul de Moçambique. Sim, da região sul de Moçambique é o monte mais alto, com 801 metros. E ele vai descendo à medida que nós vamos nos deslocando em direção à parte costeira, até atingirmos o estuário do Espírito Santo, aqui, 0 grau. E aqui estão as imagens representativas mostrando cada um dos ambientes, das secções onde se encontram os pontos alocados no perfil. No que diz respeito a questões, à pedologia, que é uma das bases para avaliação dos solos, dos elementos dos solos, como carbono, pH e tudo, baseamos-nos na carta de solos de 1993, que ela tinha uma escala de 1/50.000, era a escala mais detalhada que existe, né, atualmente, apesar de existir um estudo mais recente, que é de 2014, que também foi utilizado em algum momento.
E subdividimos os solos em agrupamentos. Os solos de cobertura arenosa, os solos vermelhos derivados de grés, os solos basálticos resultantes da rocha basáltica, a plataforma de Mananga, os solos pós-Mananga, que é um Mananga numa outra evolução, os solos pluvionários e os solos riolíticos. Eles podem ser analisados através do mapa do pedológico, das unidades de solos de pedologia. Só que aqui na legenda da unidade de solos, fomos até um nível mais detalhado das unidades. Dentro dos solos, por exemplo, dos solos, desculpa, dentro da unidade dos solos de cobertura arenosa, há uma separação entre elas. Encontramos lá dunas arenosas, para além de dunas arenosas, temos os AAs, que são solos arenosos não especificados. Então, há essa separação dentro das unidades. Isso também nos permitiria futuramente fazer uma análise mais pormenorizada em termos das unidades, da variação da dinâmica do carbono em cada uma dessas unidades, porque elas também vão ter as suas especificidades de acordo com o tipo de material que as forma. E aqui nós temos os perfis característicos e algumas áreas mostrando os tipos de solos variando da parte mais alta, que é a nossa direita. Nós encontramos os solos rasos, normalmente formados por solos riolíticos, que na classificação da FAO são normalmente conhecidos por leptossolos, por apresentarem profundidade não superior a 30 centímetros. E nas duas fotografias do meio, nas áreas lavradas, é a mesma unidade de solo, mas diferentes processos ou elas apresentam diferentes características. No primeiro temos os solos basálticos pretos e embaixo temos os solos basálticos vermelhos, que são encontrados na zona de Mafuiane, no distrito de Danamaacha. E o perfil característico dos solos pluvionários e o perfil característico dos solos do grés vermelhos da Vila de Bonane, que é específico, ele não ocorre em toda a área, ele é muito localizado, nós podemos ver ele, aqui não dá para ver no mapa, mas ele é muito localizado à vila sede da Namaacha, a de Bonane. Ela não se expande como as outras unidades, ela é muito localizada e muito específica de onde está a vila sede do distrito da Namaacha. E ainda depois fizemos o levantamento das questões da vegetação e cobertura da terra. Por que precisamos precisamos porque a vegetação é um dos outros fatores essenciais e importantes na avaliação da formação, do processo de formação e composição dos solos. Então, ele influencia na dinâmica natural dos constituintes do solo. Por isso, nós achamos que era importante trazer essa unidade de vegetação e cobertura de solo. E aqui na cobertura, uso e cobertura de solos, se destaca muito as áreas cobertas por arbustos. Isso que significa que a bacia não apresenta grandes áreas com florestas densamente densas, como outros lugares que nós podemos encontrar na zona tropical, subtropical. Mas nesse caso ela está praticamente já foi trabalhada durante os anos, principalmente nos anos da Guerra Civil, da produção da lenha, na produção do carvão. Então, afetou muito a área do Namaacha, as zonas mais próximas do grande centro urbano, Maputo e Matola, foram diversamente afetados com o processo da extração vegetativa para a produção do carvão, para a produção da lenha, dos combustíveis lenhosos, que até hoje ainda acontece, mas não na mesma escala que antes do processo do fim da Guerra Civil moçambicana. Ela serviu como tampão para questões florestais. Só se explorava em áreas muito próximas às grandes cidades,
por causa da segurança. Não, atualmente esse processo já está um pouco afastado, então tem-se notado, tem-se verificado o processo inverso já da recuperação da própria vegetação. Mas ainda se destaca a presença das florestas densas abertas, decíduas abertas, arbustos, pradarias, são coisas, é a tipologia vegetativa que se encontra mais presente dentro da área. E se formos a reparar, ela também pode ver que ela é densamente povoada. As áreas em roxo são as áreas, são edificações urbanas. Todas as áreas de roxo já representam as edificações urbanas. Então, mostra que essa área é densamente povoada e não, ela tem muita dinâmica em termos de processos antróficos dentro dela. E aqui está mais ou menos a ideia geral de como é que está a questão da vegetação, da ocupação, do uso e ocupação do solo e cobertura vegetal na bacia. Se nós olharmos para a figura 13, podemos ver que o processo de extração das árvores para a produção do carvão está lá, e ainda acontece até nos dias de hoje. E a segunda fotografia, na figura 14, também podemos ver lá ao alto, é o mesmo processo, é o corte de uma floresta, mais ou menos densa, de montanha, para a produção do carvão mineral, do carvão vegetal, me desculpe. E mais abaixo temos na figura 16, que ela está dividida em A e B, os principais tipos de ocupação do solo, que é praticamente para atividades agrárias, agropecuária, e as áreas habitacionais que abundam em toda a área da bacia. Vemos nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, e sempre tem lá um conglomerado de povoados residentes. E aqui seria o sumário de todas as unidades encontradas na área, com as suas áreas, com as áreas que elas ocupam e a percentagem delas, destacando aqui os arbustos decíduos com 42,91% da área total. E, em termos do uso, encontramos as áreas habitacionais com 6,44% e as áreas de plantação familiar ou sequeiro com 8,1%. E a plantação industrial ou semi-industrial apenas ocupa 1 a 2%. Dizendo que ainda há muito trabalho feito pelas comunidades, é uma área que tem muita exploração de pequenas hortas. E o outro elemento que é de extrema importância na análise da vegetação é o índice de vegetação normalizada. Não, para apoiar o nosso modelo de avaliação, achamos que era importante trazer o NDVA em 2 períodos separados. E aí incorreríamos no risco de fazer uma super avaliação do carbono sem tomar em conta os períodos separados do período vegetativo. E tenho à esquerda, temos à esquerda um mapa que mostra a vegetação, o NDVA no período seco e o NDVA no período úmido, do mesmo ano, não são anos diferentes, é do mesmo ano, a imagem. São separadas, uma no período mais frio, que vai de março a agosto, em Moçambique, e o período úmido, quente e úmido, que normalmente começa de novembro a fevereiro. Ainda nos aspectos físicos e naturais da bacia, apoiamos nos dados climáticos. Os dados climáticos forneceriam os mapas da precipitação e da temperatura média das médias de 0 dos 30 anos. E os dados aqui postados, eles foram recolhidos com base no estudo da FAO de 1984, que é o que ainda tem disponível nesse momento em Moçambique, detalhado.
que mostra mais ou menos como é que como é que são as estações climáticas dentro dos 3 distritos atravessados, banhados pela bacia do Rio Umbelose. Anama acha, que é o primeiro gráfico em cima, o gráfico número 18, a figura 18, é o único distrito que tem um período em que a relação entre evapotranspiração e precipitação é positiva. Nesse caso, é menos seco em relação aos outros distritos. Se olharmos para o distrito da Moamba, na figura 19, em nenhum dos meses ela apresenta valores superior à evapotranspiração, inferior à precipitação. Está toda ela alta, e é por isso que esse distrito ela se enquadra dentro das áreas conhecidas em Moçambique como o clima semiárido. O Boane foge um bocadinho dessa relação, mas na Marcha é a parte mais alta que tem a influência do clima de montanha, e a parte que mais chove tem esse período mais úmido que os outros 3 distritos dentro da bacia, dos 3 postos meteorológicos observados. E o outro fator que tivemos em conta é a questão da hierarquia hídrica e a organização a drenagem dos rios em relação ao terreno. É importante trazer esse. Antônio, você está aí na sala ainda?
Adriane, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô sim, Carlos. Você quer que eu ligue Estou pra tentando ele? ligar para ele, estou tentando ligar para o Antônio e não estou conseguindo. Eu estou vendo que o Antônio, a princípio, está na sala, mas não está respondendo também. Porque se ele está falando, ele vai estar com o celular desligado, né? Pois é, isso é chato, né? Já passei 20 minutos dando aula só para a tela do computador, porque tinha caído e eu não tinha visto. Nem ele, nem o Antônio estão atendendo. Vamos aguardar, né? Mandar um e-mail, quer mandar um e-mail também para ver se chega no computador, né? Não sei, de alguma forma avisa. Eu também tô ligando, mas não tá dando certo. Não atendem. Vixe, Lúcio. Cacau, o Orlando não está mais na sala, caiu a conexão. Olha, eu tentei entrar em contato com o Orlando e com o Antônio pelo WhatsApp, por ligação normal, eles não atendem. Deve estar desligado no silencioso, né? Vamos ficar aqui aguardando, né? Ele entrar de novo. Edilene, você quer, por enquanto, parar a gravação para o arquivo não ficar muito pesado e a gente não está fazendo nada, né? Ok, professora, eu vou parar a gravação. Tá bom. Aí quando